Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos fazer a nossa primeira videoaula por causa da necessidade de nos mantermos afastados nesse momento, porque estamos em quarentena, mas não podemos deixar de aprender. Então, nós vamos construir o conhecimento através desse mecanismo de videoaulas, pelo menos por um momento. Para isso, eu vou precisar que vocês retornem para mim através do e-mail, tragam dúvidas, sugestões de vídeo, o que vocês precisarem para a gente poder fazer essa troca, tá? E o negócio fluir bem legal. Então, nesse capítulo, nós vamos falar do capítulo 5 de Geografia 1, nós vamos estudar sobre coordenadas geográficas e fuso horários. Não estudar não, relembrar, porque é um assunto que vocês já sabem. As coordenadas geográficas são a junção das linhas imaginárias que a gente tem sobre toda a superfície terrestre, que permite a gente se localizar de qualquer lugar do mundo. E nós vamos começar a falar das linhas de latitude, que são as linhas horizontais. A nossa principal linha de latitude é a linha do Equador, que divide o planeta em norte e sul. Também temos as outras linhas de muita importância, porque é justamente através dessas linhas de latitude e o eixo de inclinação da Terra que a gente também vai ter a divisão das linhas de zonas térmicas. Como eu falei, o eixo de inclinação da Terra, os raios solares, eles incidem em maior quantidade nas zonas tropicais, que são as zonas entre os trópicos de Capricórnio e o trópico de Câncer. Essa zona tem uma característica de não ter estações do ano bem definidas, tá? Já a linha de zonas temperadas que nós temos ao norte, nós temos ao sul, já tem as estações do ano bem definidas, ou seja, quando o verão, os verões costumam ser bem quentes e os invernos mais frios. E nós temos as linhas do Círculo Polar Ártico e do Círculo Polar Antártico, que tem as características de serem linhas extremamente frias, glaciais, congeladas. Inclusive, o Antártico é até mais frio do que o Ártico. Ou seja, quanto maior é a latitude, mais frio vai ficando, né? A temperatura diminui. Agora nós vamos falar das linhas de longitude. As linhas de longitude são aquelas que cortam a Terra na direção vertical. Ou seja, a principal é o meridiano de Greenwich e ela vai cortar o planeta todo em 24 linhas, que justamente são as linhas de fuso horário. Por isso elas são importantes que a gente as aprenda. De 15 em 15 graus, totalizando 180 para leste e 180 para oeste. Nós temos a linha internacional de data. A importância dela é justamente que, a partir desta linha, nós temos a variação de data, a mudança para o dia seguinte. E aí nós temos os fuso horários. Lembrando que, toda vez que nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich, a cada 15 graus diminui 1 hora. E quando nós estamos a leste, a cada 15 graus aumenta 1 hora. Sendo que vocês vão observar aqui no mapa, ele não tem linhas perfeitas, né? Linhas retinhas. Elas fazem umas curvas, porque isso são acordos estabelecidos pelos governos para que não divida o mesmo território, a mesma cidade, em dois fusos diferentes. Botei aqui para vocês em como calcular os fusos horários. Gente, isso é treino, tem exercícios no livro porque envolve matemática, mas um passo a passo aí bem simples, ou seja, quando os dois locais que você quer achar a diferença de fuso, né, ou a hora, estiverem no mesmo hemisfério, isso faz diferença. Se eles estiverem em hemisférios diferentes, serão somados os graus. Se eles estiverem em hemisférios iguais, será diminuído. E aí esse resultado vai se dividir por 15 e vai saber quantas horas tem de diferença, mais ou a menos. Acompanha, volta aqui nesse vídeo quantas vezes for necessário, porque vocês vão ver que seguindo esse cálculo, fica bem fácil da gente construir os cálculos. E aí nós temos os fuso horários do Brasil.
Primeiro, a gente tem que lembrar que nós temos uma extensão territorial muito grande, tanto no sentido de latitude quanto no sentido de longitude, no qual passamos por faixas de fuso horário. Porém, a gente já teve acordos do governo que a gente tinha 3 fusos horários. Mas, de forma mais recente, foi decidido que teria novamente, através de um plebiscito, 4 fusos horários, que seria esse quarto que passa pelo Acre, justamente porque a população achou melhor em função dessa diferença de hora em relação ao nosso marco zero daqui, né, que é o horário de Brasília. Mas lembrando que nós temos o horário de Brasília são 3 horas a menos do que o horário oficial do mundo, que é o de Greenwich, que é onde passa o meridiano de Greenwich. E então nós temos 4 fusos no Brasil. A gente também precisa falar sobre horário de verão. O horário de verão é uma criação exclusiva para que se economize energia elétrica, que as pessoas possam aproveitar mais a luz do sol, economizando energia elétrica e assim economizando milhões, né, de reais, ou qual é a moeda que o país adote, na não geração de energia para substituir a luz solar. Sendo que através de cálculos que esse governo fez, chegaram à conclusão que essa economia não estava valendo a pena. Então resolveram, a partir desse ano, que não teríamos mais o horário de verão. Mas só para lembrar, o horário de verão, a gente adiantava o nosso relógio em 1 hora e aí acabava escurecendo mais tarde. Bem, gente, acho que é isso. Volto a falar que se surgir dúvidas, manda para o meu e-mail, tá lá nas atividades, tá lá no roteiro que a gente preparou, tá bom? Depois eu vou mandar para vocês correção de atividade e a gente vai fazendo conforme toda a necessidade. Contem comigo, tô com saudades. Beijinho.